Muito boa noite, pessoal da soja, pessoal do milho. Segunda-feira, dia 28 de junho de 2021. A gente está começando mais uma live aqui pelo Instagram Jornalista da Soja, que é para justamente a gente trazer informações sobre o mercado de soja e milho, formação dos preços aqui no Brasil. A gente tem visto o mercado de soja extremamente agitado, o mercado de milho não é diferente, tá tudo muito volátil, tudo muito intenso, então a gente está de olho, né, no impacto que isso causa na formação dos preços aqui no Brasil. Na quarta-feira passada, a gente conversou com o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, e essa semana, nessa segunda-feira, é vez do Wlamir Brandalize, 40 anos de experiência e, sem contar, uma simpatia sem igual, não é, senhoras e senhores? Wlamir Brandalize é sempre bom a gente ter perto, sempre bom a gente ouvir, né? Então ele vai estar conosco hoje, já já a gente vai se conectar. Hoje que foi um dia importante também para os preços da soja, os preços subiram agressivamente na Bolsa de Chicago, registraram ganhos aí de mais de 3%, o milho subiu forte, o óleo de soja se recuperou e claro que isso impacta aqui no Brasil, mas o que principalmente impacta no Brasil é essa oscilação muito intensa das cotações, né? Essa volatilidade que está posta e isso, boa parte disso, está ligada à questão do mercado climático. Vocês mandaram muitas mensagens para o Wlamir também referente a isso. Então, essa é a pauta da nossa conversa nesta segunda-feira. Vocês estão me ouvindo legal? O áudio tá bom para vocês? Está chegando bem? Me mandem, por favor, um joia ou um sim, estamos ouvindo você, numa boa. Só para a gente poder fazer a nossa conexão aqui, portanto, com o Wlamir, e aí assim a gente começa já a responder as perguntas de vocês e tudo mais, tá certo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal? Tá tudo certo? Maravilha! Vamos chamar o Wlamir então e vamos conversar mais sobre o mercado de soja e tentamos fazer essa live, Matheus, Wlamir e eu, não conseguimos, mas agora sim, vamos ver se a gente consegue se conectar. Ah, olha quem chegou! Hoje deu certo, boa noite. Boa noite, Wlamir. Seja bem-vindo, viu? Um prazer receber o senhor aqui nesse canal. Joia, o prazer é nosso, daqui bater um papinho. É isso mesmo. Wlamir, o senhor já recebeu cada pergunta capciosa que o senhor nem imagina o que lhe espera aqui, Wlamir Brandalize. Vamos começar. Estamos com uma mesmo. noite fria em Curitiba, chovendo, temperatura baixa. Temor aí no interior de geadas, o pessoal com preocupação, né? Geadas podem vir aí essa madrugada no Paraná. Como é que o senhor recebeu essas informações aí do clima, Wlamir? Realmente pode pegar o milho safrinha, prejudicar ainda mais a nossa produção? Hoje os preços na B3 dispararam o limite de alta, né? Exatamente. O mercado sumiu o vendedor, ele agora virou comprador, né? Ele estava muito lento de compradores nas semanas anteriores, justamente pela chegada da safra, da colheita. Mas esse fator novo, essa geada não estava sendo esperada pelo mercado e, se confirmado, vai causar estragos novamente. Então, isso ele reflete não só no mercado nacional, que vamos reduzir a oferta, provavelmente, vai reduzir a qualidade do milho que está no campo também, com a geada, se confirmada. Vai reduzir a safra do Paraguai, que abastece Santa Catarina e Rio Grande do Sul, então o impacto ele vem de fora também. E vai tirar parte da exportação possível do Brasil, né? Porque milho que sofreu geada ele não dá padrão de exportação e nós não vamos ter o volume. Então isso acabou ajudando também até Chicago. O pessoal está de olho aqui no mercado brasileiro, porque lá eles têm os problemas deles e nós agora aparecemos também como um problema para fornecedor, né? O Brasil é o segundo maior exportador mundial de milho, então fator novo e um fator de pressão. E a B3 ela só refletiu isso, né? Refletiu que ela vinha liquidando para baixo e voltou a inverter, né? Isso é um fator positivo para a cotação. E confirmadas geadas aí, dificilmente nós vamos ter uma nova onda. Talvez não tão nos patamares que já chegou, mas em níveis melhores que estava nesses últimos dias. O mercado
volta a ser compradora, efetivamente, né? Vlamir, como é que os preços aqui no Brasil, no interior do país, nos portos, reagiram a essa disparada das cotações hoje na B3 e frente também a essa preocupação com essa perda de mais volume e de qualidade no milho safrinho? Acho que a gente está com um probleminha de internet, né? Deixa eu ver aqui se a gente consegue. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Acho que o Vlamir teve um probleminha de. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Acho que o Vlamir tá com um probleminha de internet. Vamos tentar aqui chamar ele de novo. Oi, Vlamir. Agora Opa, sim. Agora sim. é o frio, Vlamir, é o tempo. eu acho que, eu acho que sim. Vlamir, eu perguntava para o senhor como é que os preços no interior do Brasil hoje começaram a semana para milho, né? Depois dessa disparada das cotações na B3. Isso teve impacto imediato nas cotações no mercado físico aqui no Brasil? Olha, ainda não teve porque os negócios não fluíram, né? O vendedor sumiu, praticamente não tínhamos vendedor aí, ninguém comentando em vendedores. Os compradores, temendo um avanço rápido das cotações, mantiveram os níveis da semana passada, na faixa de 82, R$ 85 aí nas indústrias do Centro-Sul, mas negócios nada. Aparentemente, se tivessem oferta, ia dar R$ 2, R$ 3 a mais do que foi na sexta-feira, andaria, mas não tínhamos vendedores, ninguém falando em venda. Porto, que na semana passada dava 73, hoje falava 75, 76, até 77, para Sim. agosto e setembro, e também no Porto sem vendedores, né? O Porto está pagando menos que o mercado interno, daí não tem giro, né? Então o Porto está difícil de negociar no Porto se o preço não melhorar, né? Se não tiver melhora no prêmio na exportação do milho, nós vamos ficar lentos de vendas novas aí nas próximas semanas, aí, porque o mercado interno vai pagar melhor, né? Vlamir, inclusive, tem, acho que algumas das perguntas que a gente mais frequentes aqui é justamente se o senhor imagina que a gente possa ter, de fato, uma retomada dos preços aqui no Brasil de milho que se aproximem àqueles preços que a gente viu no início do ano, que eram preços na casa de R$ 100. A gente tem espaço para uma retomada tão ampla ou os preços tendem a encontrar um espaço de recuperação mas ainda limitado, A Flamengo. pergunta é boa. Eu acho que não, naqueles níveis que a gente chegou não tem mais condições porque o câmbio caiu bastante, né? Nós estávamos com o câmbio aí a 5,80 nessa época dos R$ 100, pouco mais. E hoje nós estamos a 4,93. Então, hoje se for importar milho da Argentina, ele chegaria a R$ 92. Então, nós temos um limitante de alta justamente porque nós deixamos de ser exportadores nesse mercado atual aí de 70 e poucos reais, 75, não exporta, produzindo. Ninguém vai querer vender porque vai dar aí 62, 63, 65 no interior e nesse patamar, vamos dizer assim, interior, nós estamos falando do Paraná, né? Se for pegar e colocar no Mato Grosso, dá 50 e poucos reais. E aí o produtor não vende. Então, nós vamos ter aí um mercado um pouco melhor interno, mas também tem uma limitação de alta, porque a indústria vai olhar, se o mercado estiver acima de R$ 90 no interno, ela vai ver, até posso importar da Argentina. A Argentina ainda está em colheita e tem milho para vender, então dificilmente vai chegar nos R$ 100 aí, porque o dólar está muito barato, né, perto do que estava antes. Isso limita essa nova Sim. fase de alta, vai ter uma limitação. Certo. O Eliseu está perguntando aqui sobre soja, a gente já chega lá, viu, Eliseu? A gente vai falar bastante sobre soja também. Vlamir, uma pergunta bem interessante que eu recebi do Rodrigo Guzzo foi a seguinte: milho com mais de R$ 20 por saca de diferença entre B3 e exportação. O que acontece? Como é que a gente faz essa relação nesse momento, Vlamir?
A relação é que não vende na exportação, né? Esse é o primeiro ponto. Ninguém fecha. Outro fator importante, temos clientes aí que querem comprar milho brasileiro, por exemplo, Irã. Irã gosta de comprar milho no Brasil, porque ele não tem uma relação boa com os Estados Unidos. Então, para conseguir negociar, os iranianos vão ter que pagar um prêmio melhor. E aí teria que valorizar o milho a patamares acima de 83, 85 reais no porto, teria que ter um prêmio muito positivo para dar essa condição para fazer esses novos fechamentos aí na exportação para alguns clientes especiais aí, como o Irã, que normalmente atua mais forte aí no mercado brasileiro e não americano, né, que seria onde que teria milho aí para frente. Então, e automaticamente, então, o prêmio teria que melhorar, porque Chicago não vai dar muita atenção a isso para o Brasil, principalmente o Brasil saindo como exportador, que nós íamos exportar inicialmente, a projeção era 35 a 40 milhões de toneladas se fosse uma safra normal. E hoje já está com números de 20 a 25, né? Já perdemos aí 10 milhões, 15 milhões de potencial de exportação, que está se perdendo da safrinha, e talvez esse número aumente ainda mais a redução da exportação. E como nós já temos grandes volumes negociados, dificilmente nós vamos avançar muito na exportação, porque a partir do momento que começar a avançar a colheita aí no final de julho e agosto, começam os embarques do milho já programado. E aí nós vamos ter uma disputa pelo milho, tanto daquele exportador que ainda precisa completar navio e aquele do mercado interno. Então, por isso que o mercado de exportação, ele vai ter que ter melhora de prêmio para conseguir levar mais, ou nós vamos ficar com milho com o mercado interno. Né? Por isso que também tem essa limitação de alta, né? Porque não dando condição de exportação, nós colhendo 60 milhões, que seria o número mais básico aí que você fala hoje no mercado, então, mesmo assim, sobra milho, né? Porque nós temos uma demanda prevista de 40, mais ou menos, no segundo semestre. Então, sem exportações novas, acaba dando tranquilidade para o abastecimento interno. Né? Naturalmente, a gente tem exportações melhores de milho ou mais fortes de milho no segundo semestre, né, Vlamir? Sim, sim. O Brasil ele é tradicional exportador de milho na entre-safra mundial. A entre-safra mundial é aí, no final de agosto, setembro, até a entrada da safra americana lá no final de outubro, em diante, quando chega a safra americana. Nós temos um mercado muito interessante que é o entre-safra mundial, e as melhores cotações internacionais a gente está entrando no mercado com milho da safrinha. Ao contrário da Argentina, que tem a colheita no primeiro semestre e até no segundo, que ela já começa a exportar antes, nós entramos com milho depois de agosto no mercado mundial, que é os melhores momentos. Esse ano nós vamos exportar o que já está programado, tem provavelmente 14 a 16 milhões já estão negociadas, que vão ser embarcadas, e agora vamos ver aí se vai dar fôlego aí para o pessoal da exportação conseguir pagar prêmio melhor para valorizar, né? Porque nós temos um mercado interno muito, o produtor hoje está muito capitalizado e não temos o interesse de venda, né? Essa é a questão. Vlamir, a gente tem uma demanda interna que pode ser mais aquecida no segundo semestre? Normalmente sim, no segundo semestre normalmente tem uma demanda maior de ração, porque nós produzimos mais frangos, suínos, tem o confinamento de animais bovinos nesse período, temos aí o aumento da produção de ovos, o segmento do leite também melhora essa condição. Então, todo o segmento de ração ele tem uma demanda maior no segundo semestre. Por isso que no segundo semestre o milho provavelmente vai para umas 40 milhões de consumo de toneladas e no primeiro semestre umas 30, 32. Então, normalmente o segundo semestre é mais forte, sim. Ou seja, Vlamir, a gente já tem um percentual aí considerável da safrinha comprometida, comercializada, mas para quem tem milho para comercializar no segundo semestre, pode encontrar boas oportunidades. Certo, certo. O mercado agora, com essa nova onda de frio e essa condição americana também, que agora está começando a dar um sinal de seca por lá, que é o sonho do produtor brasileiro, o ambiente está se abrindo novamente, né? Aquele cavalinho encilhado que foi embora, e agora ele está voltando para dar mais uma passada aqui para o produtor.
Principalmente agora com geada, né? Confirmando geada, é uma pena para o produtor aqui, principalmente Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo, mas é uma alegria para os produtores que estão no Mato Grosso, que está colhendo agora, que está vendo uma oportunidade de nova alta, de uma recuperação de parte do que o mercado já entregou, né, do milho, né? E é aquilo, né, Vlamir? Uma safra que começa mal. É impressionante como tem safra que está afadada a dar errado, como foi a questão da safrinha esse ano, né? Essa safrinha ela teve tudo de errado possível, né? Ela começou com Ah, seca, atraso de plantio, depois ela veio além da seca, veio com um problema com chuva de granizo, vento, geadas em partes das lavouras do Paraná. A nível geral aí nós tivemos problema com doenças, a cigarrinha. Então, esse ano foi um conjunto de fatores todos negativos que acabou derrubando. Nós tivemos recorde de área plantada de milho e safrinha, pouco mais de 15 milhões de hectares estão no campo agora. Teríamos um potencial de colher mais de 90 milhões de toneladas e agora tudo indica que, com todos esses problemas, dificilmente nós vamos passar muito longe de 60 milhões. Então, para o Brasil, que é muito grande, é uma perda bem significativa, né? Praticamente 30 milhões de toneladas, isso vai fazer falta no mercado global também. e é por isso que a gente vê quando esses rumores começam a acontecer, essas previsões começam a aparecer, isso dá força para os ganhos que foram registrados também em Chicago hoje, né, Flamengo? Sim, sim. Hoje em Chicago ele pegou carona nessa situação das previsões aqui no Brasil, as novas indicações de clima nos Estados Unidos, o ambiente mudou, vinha um ambiente de expectativa de relatório de condições melhoras. A semana passada teve chuvas, deu aquela chacoalhada no mercado. E agora, no final da tarde, o relatório do USDA acabou não confirmando melhora na qualidade. Todo mundo, eu acreditava que viria uma melhora na qualidade das lavouras. E ele veio com a qualidade um pouco inferior aí a semana passada, então é mais um fator positivo. Né? Então, o ambiente A gente está... está com um probleminha. Voltou? Está Voltou, cortando. Flamengo. Voltou. O ambiente em si, climático, esse ano, ele está desfavorável. A internet é boa, mas às vezes ela deixa a gente na mão, né? O Vladimir está explicando neste momento o que está acontecendo com a safra americana. Enquanto a gente vai retomando a conexão com o Vladimir, ele dizia o seguinte: ele falava sobre o relatório semanal de acompanhamento de safras que o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe nesta segunda-feira. Esse relatório ele apontou mais uma vez um índice. Ele apontou mais uma vez uma redução no índice de lavouras em boas ou excelentes condições para o milho. A gente vai chamar o Vlamir de volta, mas era exatamente isso que ele estava falando. Vamos ver se a gente consegue restabelecer o nosso contato aqui com o Vlamir. E ele falava justamente sobre isso. Né, Vlamir? Eu estava aqui dizendo que o senhor estava explicando sobre o relatório que acabou de sair pelo Departamento Isso. Americano, que mais uma vez reduziu o índice de lavouras de milho em boas ou excelentes condições, né? Exatamente, caiu um ponto, né? Mas o mercado esperava que ia melhorar 2, 3 pontos. Então isso é importante, Exato. né? Porque safra veio inferior. E numa semana que teve chuvas, que era para estar melhor, né? Isso acabou ajudando, vai ajudar provavelmente no próximo pregão aí. O mercado tem mais um argumento positivo, né? Agora, Vlamir, se a gente vira a chave para o mercado de soja, hoje a gente viu o USDA trazer uma manutenção ali do índice das lavouras em boas ou excelentes condições nos 60%, mas o mercado também esperava uma correção para cima, né? Esperava uma correçãozinha de 1 ponto, esperava pelo menos ali 61%. Como é que o senhor recebeu esse relatório e essas altas aí de mais de 3% em Chicago hoje? Olha, no caso da soja, eu acreditava que vinha uns 62%. Eu achava que vinha melhorar uns 2% aí, porque a semana passada começou com chuvas, teve boas chuvas. E só que o USDA ele veio realista porque ele não traz, ele traz a Sim. situação do campo, né? Mas isso é um bom sinal para as cotações, porque essa condição de lavouras
com 60% é bem inferior ao ano passado. O ano passado já foi um ano que teve perda por causa do clima. E tudo que nem você comentou antes, o que está começando errado, a chance de chegar ao final em condições erradas, com problemas, é bem grande. Eles estão começando essa situação da soja também e o ambiente já mudou, né? Ele vinha um ambiente de queda de cotação, o mercado indo mais de 13 para 12,5 em Chicago, e agora ele voltou a segurar os 13 acima. Então é um sinal de que, mantida essa condição de clima, nós vamos trabalhar de 13 a 14 aí rapidamente, novamente, mais próximo aí com fôlego positivo, né? Basta que o clima continue seco lá, né? O que isso significa para o Brasil, Vlamir? Porque a gente tem a mesma questão aplicada do câmbio, né? Como o senhor falou, a gente tem um câmbio abaixo de R$ 5, como há meses a gente não via, e agora a gente tem esse câmbio aí abaixo dos R$ 5. Esse também é um fator limitante para os preços da soja formados aqui no Brasil. Com relação à soja dos preços, vamos dizer, presentes ou futuros, nós já temos que trabalhar com uma ideia diferente do que estava antes, né? Porque antes era aquele sonho que todo mundo marcava, vai chegar a R$ 200. Esse sonho ainda está adiado, vamos deixar ele para frente. Não sei que ano que vai acontecer, mas ele vai acontecer. Daqui a alguns anos, talvez sim. Mas o ambiente hoje, a gente trabalhar com a ideia de soja de safra nova, ao redor de 150, talvez 155. Safra nova, porque o mercado aí a semana passada ele estava já 143, 144, já tinha caído bem abaixo de 150. Então o ambiente já melhorou e eu acho que pode ir um pouco acima. É a mesma coisa que a safra atual. Os níveis em relação à semana passada melhoraram R$ 3, R$ 4. Hoje nós já tínhamos condições bem mais atrativas, né, do que estava na semana passada. Hoje já variou de 152 a R$ 158 aí as posições de Porto. Estão muito abaixo do que estavam antes. Mas temos que levar em consideração o dólar, que é abaixo de 5. Esse é um fator, né? Em dólar, nós voltamos a trabalhar na faixa dos $30 no Porto, que são cotações muito boas, na faixa de 30, 31, 29 a $31 no Porto são cotações atrativas, muito boas. Porque se a gente voltar um ano atrás, era 22, $23. Nossa, e naquele momento o produtor foi fazendo negócio e o pessoal conseguiu girar e foi. Agora nós estamos em um ambiente diferente. Nós temos um custo crescente de insumos em dólar, teve uma valorização no mercado global, fertilizantes, químicos, teve valorização em dólar, tem valorização do frete marítimo internacional para chegar insumos no Brasil, tem valorização dos containers que chegam com insumos do Brasil, tudo isso subiu em dólar, e isso está sendo repassado. É por isso que hoje o produtor precisa receber mais em dólar para compensar essa alta. Então, esse nível que hoje o mercado está caminhando, que eu acho que vai rodar, 29 a $31, são posições muito boas. Quando o produtor chegar acima de $30 base Porto, $31, eu acho que novamente aquela janela do cavalo encilhado, do produtor fazer posição e manter média dentro desse patamar, que ele vai fechar um ano safra muito bem. Então, não dá para ele ficar especulando em números nominais, em reais, por causa do câmbio, né? O câmbio ele vem perdendo fôlego, e agora, o mês que vem, tem a possibilidade aí de mais pressão por causa do leilão do 5G que o governo vai fazer. E essa leilão de tecnologia 5G pode trazer alguns bilhões de dólares novamente para o Brasil. E isso acaba pressionando, porque nós estamos com saldo da balança comercial positivo aí mês a mês. Então está tendo mais dólares, entrando mais dólar que saindo. Então isso que o produtor tem que levar em consideração. A oferta de dólar no momento ela é maior do que a demanda, e aí dificulta a reação do dólar para dar uma valorização em reais aí para o produtor, né? Tanto que o Alexandre pergunta para o senhor o seguinte: há cenários possíveis que indicam o retorno dos preços da soja aos patamares antes da queda? É difícil a gente voltar aos picos, né, Vlamir? Que a gente está falando de picos perto de R$ 190 por saca, base Porto. Hoje, para ir a R$ 190, a Chicago teria que estar acima de 17. E trabalharmos com prêmios positivos aí na faixa de 70. Então, são coisas
no momento são muito, vamos dizer assim, nada é impossível, mas eu acho que é muito difícil de acontecer, vamos dizer assim, se a gente avaliar de 1 a 100, 2 chances de 1 a 100, porque para acontecer isso teria que ter uma quebra muito grande da safra americana, e aí o mercado mundial ia reagir novamente, e aí sim teria condição de furar os 16, ir aos 17, que é a coisa que se comentava antes da safra americana ser plantada, que era uma coisa que não existia lógica do mercado, o mercado disparar, que ele puxou muito forte antes do Sim. plantio americano, quando nós estávamos colhendo a safra, e agora, para ele reagir e voltar aos patamares, tem que ter uma situação americana muito forte, porque eles estão com estoques baixos, o fundamento é bom, mas precisaria quebrar bastante a safra para agredir o estoque da China, porque a China se recuperou estoques desse ano. E a única maneira é limitar a importação chinesa. Aí sim o mercado reagiria mais. Mas no momento não vejo isso ainda não. Até a gente torce que acontece lá com o clima americano, mas torcida não funciona bem no mercado. O mercado ele funciona com fatores. Isso mesmo, racionalidade, né, Vlamir? Não tem como, não dá para ser apaixonado, tem que ser racional agora. Vlamir, quando a gente olha para essa volatilidade que é natural, tradicional do mercado climático americano, ela pode dar boas oportunidades também para o produtor brasileiro nesses próximos meses? Pode, porque nós poderemos ter melhora dos prêmios ainda mais do que já estão. Então, Olha só. os prêmios melhoraram já. Se a gente voltar um mês e pouco atrás, era 30, 40, 50 negativos. Hoje nós já estamos falando em prêmio de 50 a 70 positivos. E é possível que o setembro, outubro, pague 80 positivo. E eu acho que há ambiente para passar de 100 pontos positivos no segundo semestre, sim. E aí acaba ajudando, sim, para dar oportunidades de novos negócios para o mercado brasileiro, para o produtor, né? Não só via Chicago, com Chicago melhorando essa condição, mas os prêmios devem ter condição de evoluir muito mais fácil do que a própria condição de Chicago. Eu acho que o prêmio ele vai evoluir no segundo semestre. Vlamir, inclusive, o Eliseu pergunta para o senhor assim, sobre a soja, o que o senhor acha do mercado interno? As indústrias devem retomar suas compras? As indústrias estão bem cobertas, receberam muita soja de contratos e agora as indústrias estão cautelosas, porque nós temos uma situação importante. A indústria voltaria a comprar se o Brasil mantivesse a mistura do biodiesel de 13% no diesel, que era antes que o governo baixou para 10%. Isso cria uma demanda muito grande de óleo no mercado nacional. Se nós retomarmos essa política da mistura de 13% biodiesel, as indústrias voltam a comprar com mais força. Se o governo mantiver essa mistura de 10% e não os 13%, muitas indústrias já estão cobertas. Aí vai andar numa situação um pouco mais cautelosa, não vão agredir muito o mercado. A dúvida é quando que o governo vai fazer, se o governo veio ou não. Não se sabe, isso aí é questão de governo. Se o governo vê que o preço de óleo de soja no varejo está muito alto ainda para o consumidor, ele vai manter a mistura menor. Então, aí é uma questão lá dentro do governo que a gente não... Nem eles sabem, eu acredito, que eles não têm nem ideia se eles vão voltar ou não nesse ano, né? Sem dúvida. O senhor tem uma outra pergunta. Esse relatório do dia 30, que é o relatório que o USDA traz, né, Vlamir, com a correção dos dados diária para plantio da safra 21-22 dos Estados Unidos, tem qual tamanho de importância? E deu uma cortada da ligação da tua com relação ao relatório do plantio. Relatório do dia 30. Isso, o Isso relatório mesmo. da área final agora, da safra. Sim, teve uma moça também, a Karina, que mandou também a pergunta. Eu estou com muito medo do relatório, estou muito preocupada com o relatório do dia 30/6. Vender a soja agora seria loucura? Devo esperar? Olha a preocupação, Vlamir Brandalize. Não, a questão que o relatório é que o USDA está apontando, no primeiro relatório lá de março,
ele já veio com crescimento de soja e de milho. As duas estão É. em crescimento. Então, se tivesse alguma delas que tivesse uma área menor, tudo, havia um risco maior, porque daí poderia, por exemplo, aparecer um avanço bem maior aí numa soja, no milho. Mas eu acho que o USDA vai mudar muito pouco o que ele mostrou lá no relatório anterior. Eles conseguiram plantar as lavouras dentro do período ideal, mas num clima não tão favorável, com pouca umidade no solo, na maioria das regiões. E eu acho que vai ficar perto de 37 milhões de hectares o milho, 36,8, 37. A soja, 35,3, 35,6. Dificilmente nós vamos ver a soja 36 milhões de hectares e o milho 37, porque daí passaria para 71 milhões e pouco de hectares entre soja e milho, que é uma área um pouco maior do que o potencial de área normalmente disponível. Porque a gente tem que fazer uma relação. Normalmente os Estados Unidos ele tem uma área que fica, quando consegue plantar, perto de 70 milhões de hectares entre milho e soja. E quando passa a somatória das duas dá 71, 72. Aí a chance de aparecer alguém acima disso é muito difícil, porque eles teriam que plantar muitas áreas que estão em pousio, que estão paradas, invadir áreas novas por exemplo, o arroz cresceu muito pouco. Na área de arroz parece que foram 50 mil hectares a mais de milho ali naqueles estados mais ao sul. Mas os demais estados na área de algodão, na área de próprio trigo, e aparentemente não aconteceu. Então não deve ter uma novidade que venha trazer muito impacto aí o relatório. Ele vai confirmar uma área maior de soja e de milho, provavelmente vai vir maior em ambos que o ano passado, mas não espero uma novidade assim que venha causar um impacto grande. Talvez até lá o fator clima ainda vai pesar ainda mais forte do que o próprio relatório. Normalmente o relatório é importante porque ele confirma o que será a área e aí sim começam as estimativas mais próximas da realidade do que pode ser a produção. Então ele serve da base para as empresas de análise, consultoria avaliarem quanto que é o potencial da produção, né? Que daí sabendo a área você consegue já planejar, dizer, agora está com problema de clima, as lavouras caíram a qualidade boas e excelentes, então daí você começa a calcular as lavouras, porque no relatório de hoje, pela qualidade das lavouras, a gente está vendo aqui nem o caso do milho, na condição do milho, a projeção que a gente faz aqui, nós estamos vendo que a safra de milho já vai ser menor do que a projeção do USDA, né? O USDA é mais de 380 milhões de toneladas e a gente está calculando 377 nessa condição de lavoura atual. A soja está muito perto do que o USDA aponta, aí, na faixa de 120 milhões de toneladas. Mas a qualidade das lavouras, se o clima seguir na linha que está as previsões climáticas, vai cair na próxima semana em diante, e aí o potencial da safra começa a perder, né? E a gente tem julho sendo um mês determinante, importante para o milho, e agosto para a soja, né, Vlamir? Esse ano, como grande parte da soja também se plantou muito cedo, eu acho que julho vai ser bem decisivo aí. Essas próximas 3 semanas elas vão definir a safra. Se eles tiverem problema nessas próximas 3 semanas, já serão um quadro irreversível de perdas. Também, se o clima melhorar e essa seca não vier e as chuvas normalizarem nas próximas 3 semanas, eles passam do período crítico. Eles ficam só dependentes da temperatura, né? A temperatura também influencia bastante nessa fase de florescimento, na fase inicial de formação de vagem, ou do pendoamento que está começando agora, né? O pendoamento do milho americano está começando, né? Vlamir, olha só. Boa noite. Você vê recuperação no valor da soja ou devo vender mesmo na baixa? Não vendi a soja em maio 21, no pico máximo da cotação, e agora não sei o que fazer. Não precisa ter desespero, né, Vlamir? Porque os preços recuaram, mas ainda remuneram muito bem o produtor brasileiro, né? Sim. Já, vamos dizer assim, perdeu aquele melhor momento do ano, mas agora vai aparecer novas oportunidades. Agora tem mercado interno, tem o mercado de Chicago, agora está entrando uma nova fase, um novo período de alta. Eu acredito que não recupera os níveis anteriores, mas também não precisa vender no menor nível que teve aí na última semana, vamos dizer assim, que eram as cotações mais baixas do ano, né? O senhor acha que a gente volta para pelo menos algo acima de 160
mais, Vlamir? Nos portos eu acredito que tem potencial de bater os 160 novamente e passar um pouco, sim. Sim, porque aqui tem uma pergunta importante também, Vlamir. O Manuel, é possível termos preços para soja e milho no oeste do Paraná em julho, nos níveis no início de maio, onde a soja passou 165 e o milho 95, aí já é mais difícil, né, Vlamir? Olha, só se a geada causar um estrago violento, né? Mas eu acredito que 90 e poucos no milho, dificilmente. Ainda mais quando a Certo. gente fala de produtor oeste do Paraná. Esses níveis já estão fora da realidade, mesmo com geadas. No caso da soja, que chegou a 160 lá, hoje nós estamos falando em 160, 162, com alguma chance, 165 no Porto, no Porto Paranaguá, né? Isso Certo. vai tirando mais o frete, 7, 8 reais, dificilmente vai chegar a 160 aí. E para chegar teria que ter muito problema lá fora, nos Estados Unidos, e talvez até uma mexidinha positiva de câmbio para ajudar, senão é difícil de voltar a esses níveis que ele estava citando aí. Vlamir, tem uma pergunta aqui. Qual a expectativa do prêmio para o segundo semestre na soja? O senhor falava um espaço para voltar aí para os 100 pontos acima de Chicago, né? Ele tem ambiente para isso, tem ambiente de ter passado 100 pontos aí. Ele variar de 80 a 120, vamos dizer assim. Tá certo. Vlamir, é interessante como o produtor olha para esse recuo recente dos preços e ele trava, né? Ele não, ele fica meio aflito mesmo diante desses valores mais baixos, porque ele foi se adaptando a um novo normal. Mas para ele estar de fato inserido nesse novo normal, ele tem que observar essas oportunidades que o mercado vem lhe dando e, de fato, encontrar uma forma de participar desse mercado efetivamente e estar protegido das baixas, né, Vladimir? Que é o cavalinho encilhado que o senhor sempre fala, não só aqui no Notícias, não só para mim, mas todos os dias lá no programa do João Batista Olive. Exatamente. O produtor ele tem que fazer no médias, né? Então é que a condição desse ano aí, muitos produtores que estavam mais capitalizados, venderam um pouco antes, fizeram boas trocas, eles acabaram segurando um pouco mais de soja, apostando aí que o mercado seguiria subindo constantemente, né? E nós tínhamos aí o dólar num momento bastante atrativo, chegou acima de 5,80. Depois a economia brasileira começou a aparecer numa condição melhor, da pandemia, crescimento. O relatório hoje do Focus aí já mostrando que a expectativa de crescimento econômico é acima de 5%. Isso acaba sendo um fator que pressiona muito o dólar. Por isso que ele acaba trazendo uma limitação da soja, porque daí nós dependemos mais de Chicago, porque aqui a gente não pode acreditar muito no dólar voltando, né, na condição. Então, para o dólar ter um avanço, nós teríamos que ter uma aceleração da inflação, que por enquanto a inflação aí também está acomodada, perto de 5%, que não é uma inflação de disparada, né? E alguns produtos aí que tem peso da inflação, como arroz, feijão, eles até tiveram queda de preço nesse último mês, então vai acabar ajudando a controlar, né? Então, esse é um fator importante por causa do câmbio, né? Mas no mercado brasileiro, a soja vai acabar dependendo muito mais de Chicago do que efetivamente aqui do Brasil e do prêmio, né? O prêmio deve melhorar um pouco e isso daria fôlego aí para uma recuperação dos indicativos, melhorar um pouco os níveis, né, que estão hoje. E o senhor falou em níveis ali para a soja em dólares de 29 a 31 reais. A gente está em que níveis atualmente, Vladimir? Como é que a gente começou a semana em dólares base Porto? Olha, ele trabalhou hoje de 28 a 29, 30 dólares no máximo, né? Depende do mês. Tá. Então ele teria uma condição aí talvez um pouco mais alta, talvez um dólar a mais, onde assim, com apoio de Chicago e prêmio, né? Então isso quando a gente fala um dólar a mais, são 5 reais praticamente a mais na soja, né? Então, para aquele que não vendeu e deixou de vender a semana passada, que estava no menor nível do ano, agora, nessa semana, se a gente falando em 5 reais a mais, já é uma diferença bem interessante aí para quem vai comercializar e possivelmente nas próximas semanas possa dar até uma condição um pouco melhor, né? Vlamir, todo esse cenário que a gente acabou de descrever, de conversar sobre ele se aplica
as vendas do produtor brasileiro nesse momento, ou o que ele está planejando vender da safra 21-22, ou quando a gente olha para as negociações da safra nova de soja, a gente tem que desenhar um outro cenário para o produtor do Brasil? A safra nova de soja precisa desenhar um outro cenário, sim, porque primeiro que a safra americana está começando mal, e isso vai refletir lá na frente, porque a demanda mundial de soja está em crescimento, e a saída da pandemia a nível mundial vai puxar a demanda de alimentos. E nós vamos puxar a demanda de soja, porque a soja é alimento, ela é ovo, é leite, é frango, é suíno, é peixe, é tudo que a gente fala que vem de ração, ela está dentro. Então, para frente, ainda a soja vai ter reflexos importantes. Dá para ver que hoje o mercado de Chicago acabou corrigindo bem lá nos futuros, que ele vinha mantendo os futuros mais achatados e melhorou mais os futuros que os curtos, né? O caso da soja do ano que vem, né? Então, esse é um bom sinal, é um sinal de que o mercado já não quer ver mais para baixo a soja futura. Então, há um ambiente, talvez, para corrigir melhor as futuras e essa condição da safra nova também, porque a safra nova ainda hoje, a gente está falando em prêmios que não são tão atrativos que nem os prêmios de curto desse ano. Então, poderíamos ter melhoria de prêmios futuros e um pouco mais de fator positivo de soja futura. Então, para quem deixou de negociar lá atrás aí a soja com preços interessantes, aí, por exemplo, o exemplo do Paraná. O produtor negociou no Paraná acima de R$160 safra nova no interior. Sim. Então, e hoje o mercado de interior é abaixo de 140. Então, não vai voltar talvez aos 160, mas ele pode voltar a 145, 147, alguma coisa assim. Então, o ambiente de safra nova talvez seja até um pouco mais atrativo para o produtor à frente do que está hoje. Porque eu estou vendo aqui o Vander falar o seguinte para a gente, Wlamir. Qual a expectativa para o preço da soja futuro abril de 2022? Mais ou menos o que a gente conversou. Lembrando que em maio os barters chegaram a bater R$155 por saca de soja, mas muito também em função de um dólar que estava mais alto lá atrás, né, Wlamir? Exatamente. Quando a gente fala em reais, sim, né? Por causa do dólar que ajudava. Hoje nós temos que pensar a safra nova aí na faixa de $30, $31, né? No porto, tá. E daí descontar aí o custo para o produtor. Então é melhor ele tomar como base o porto e ver quanto que é frete. E daí ele tem um balizador, que provavelmente vai dar aí uns 25, 26, 27, dependendo da região, né? E a gente está falando, né, Wlamir, de um possível aumento de área e, consequentemente, de produção considerável aqui no Brasil também, né? A gente está falando de uma possibilidade de alcançar uma área de 40 milhões de hectares. A expectativa é essa. E tem tudo, tem todos os argumentos para chegar, né? Porque nós temos a área, temos a condição, o produtor está se preparando para isso. E a única instabilidade ainda é que ainda falta muito insumo para ser negociado para se chegar a essa área, né? E talvez nós vamos ter aí dificuldade para internalizar fertilizantes, para internalizar mais químicos aí para cobrir essa necessidade de tratamento das lavouras. Alguns já apontam que pode ter dificuldade para conseguir sementes, para conseguir todo esse plantio, né? Que estão falando 1,5 milhão de hectares ou mais, né, crescimento, né? Então, é uma área bastante significativa que nós vamos ter pela frente, né? E aí agora, com a safra americana, abre-se uma janela muito boa, né, para o Brasil, e tem que plantar e tem que buscar. Aí, já pensando no Brasil, tem que se buscar, porque é o nosso melhor produto na pauta de exportação, né? E o produtor Sim. vai continuar ganhando. Se ele vender a soja a 140, 135, 145, 150, em qualquer número desse ele vai estar ganhando. No que ele vender maior, vai ganhando mais. No que ele vender com valor menor, vai estar ganhando também, porque o custo de produção é menor que isso. Então, de 135 a 150, a gente tem boa rentabilidade e chance disso acontecer tranquilamente, né, Wlamir? É uma janela bem possível, né, para o produtor. Tá. Wlamir, a gente já vendeu quanto dessa nova safra? Hoje nós estamos perto de uns 25% dela. Está atrasado perante a média. O normal seria mais de 35% a nível do Brasil. Hoje o Mato Grosso, que é o que sempre está na frente, está perto de uns 35%, talvez um pouco menos de 35%. E os demais estados aí, a maioria está abaixo de 20% ainda no nível de negociação. Então nós estamos com atraso perante a média histórica.
como a relação de troca esse ano estava mais favorável para o produtor, ele precisou menos soja, um dos Sim. fatores que acabou se negociando menos foi esse, né? Ele precisou menos soja para comprar o pacote de insumos. Então, um dos Faz sentido. atrasos é por causa disso. Tá. Agora, Vlamir, essa situação toda que a gente está descrevendo, esses bons preços e tudo mais, isso também se aplica para o milho. A gente tem espaço para ver um aumento da área da safra verão também de milho nessa próxima temporada, ou o produtor brasileiro está focando em aumentar a safrinha, vai investir mais na safrinha, e quando a gente fala de milho, o foco é de fato essa segunda safra? Olha, eu acredito que a primeira safra de milho vai aumentar também, principalmente nos estados aqui do sul, né, que é tradicional plantar milho, porque o milho no sul aí ao produtor, nesses patamares que estão hoje, ele se torna bem atrativo também. Então é uma boa oportunidade para o produtor. Nós tivemos aí nessa última safra uns 5 milhões e 400 mil hectares, se eu não estou enganado, da safra de verão. E eu acho que nós vamos para 6 milhões, talvez passar um pouquinho de 6 milhões de hectares. Deve crescer perto de uns 10% essa primeira safra do milho em área assim. Ela vai crescer. E a safrinha futura vai crescer bem mais, mas essa primeira safra vai crescer porque existe a possibilidade da exportação do milho, como também a forte demanda interna. E agora, com esses problemas dessa safrinha, nós vamos acabar fechando o ano aí com estoque baixo novamente. Então, abre uma boa oportunidade para o produtor, porque nós não temos que passar para o produtor que esse primeiro milho que escolhe em janeiro, fevereiro, é um milho que vai atender a demanda nacional até a nova safrinha. E a nova Certo. safrinha vai chegar lá em junho do ano que vem. E nós entrarmos com estoque baixo já, é um sinal de que o Brasil precisa, que nem eu citei, mais ou menos 30, 32 milhões de toneladas para demandar o primeiro semestre. E se Sim. nós colhermos a mesma coisa que colhemos esse ano, que foi 24, nós vamos ter que importar milho de novo no ano que vem, para atender a demanda do primeiro semestre. E o ideal seria colher uns 30 milhões para atender a demanda interna do primeiro semestre. Se a gente vai colher ter que menos. importar muito, não, Vlamir. Se colher a mesma coisa, vai precisar importar. E eu acredito que vai colher mais, que vai plantar mais e o clima vai ser melhor, né? Que nós tivemos seca nessa última safrinha, da safra de verão, perdeu por causa do clima também. Eu acho que nós vamos ter um clima melhor e vamos plantar um pouco mais. Então, talvez precise importar menos, mas há a possibilidade de importarmos de novo aí no ano que vem. O Vlamir, e da safra velha, quanto a gente tem de soja ainda para atender? Essa demanda restante para exportar cumpriu o que a gente já comprometeu, né, com a exportação, fazer novos negócios e atender a demanda interna. Quanto a gente tem de soja para comercializar e como é que o senhor acha que vai ser essa disputa aí para os próximos meses? Bom, olha, nós temos aí cerca de umas 100 milhões de toneladas já negociadas, das 136 colhidas. Então, teríamos as 36 milhões de toneladas. Ele é um volume grande nominalmente, mas se a gente olhar aí que tem exportação pela frente ainda, riscos da safra americana que abrem mais janelas para o Brasil atender aí compradores aí no segundo semestre. E a demanda nacional vai se manter firme aí no segundo semestre, novamente, né? O setor da ração nosso está muito aquecido e vai continuar. O setor da ração vai andar com carga total aí. Então, vamos para um ano meio ajustado, né? Não há expectativa de faltar soja para o mercado nacional, mas também não está sobrando muita soja, não. Por isso que quem não negociou até agora tem oportunidade aí nos próximos dias, nas próximas semanas e meses, porque aparentemente o mercado bateu já meio no fundo por causa do dólar, também o dólar não vai cair constantemente, a não ser que tenha um grande sucesso nos leilões aí do 5G, que é a nova fase, que venha muitos dólares, e vinha bilhões de dólares, aí sim poderia chegar aquele patamar que o Guedes comentou aí, que o dólar poderia ir a 4,5, que eu não acredito ainda que tenha um ambiente para isso. E aí acabaria atrapalhando um pouco a soja, mas em princípio nós já estamos meio batendo, porque ele está chegando perto de 4,90, já não quer ir para baixo, um pouco para cima, ele já aparentemente começou a perder um pouco do fôlego baixista que ele vinha, né? Então ele já está se acomodando. Por isso que para frente ainda vai ter oportunidade da soja aí
fazer bons negócios por causa da melhora dos prêmios. Os prêmios já estão melhorando constantemente, semana a semana, e vão continuar. Os preços do farelo acompanharam, Wlamir, essa queda intensa aí da soja em grão? Ou eles acabaram encontrando assim pequenas correções e ainda se mantém em patamares interessantes aí para quem está comercializando o farelo? Olha, o farelo chegou nos melhores momentos aí a 2.400, perto de 2.500 a tonelada, né? R$ 2.500. Hoje ele está ao redor de R$ 2.000 aí, vamos dizer assim, no Centro-Sul. 1.950 a R$ 2.000, 2.050. Então ele teve uma queda de valores aí nas últimas semanas, sim, acompanhou o grão. Sim. E aparentemente ele caiu bem mais do que o óleo, né? O óleo se mantém um pouco mais aquecido no mercado mundial e o farelo se ajustou. Por isso que ele vai acabar ajudando aí o setor de ração, aí o pessoal da área de suínos que vinha sofrendo. E esse nível de R$ 2.000, um pouco menos aí, ele ainda acaba sendo interessante para a indústria de esmagadora, porque o óleo está bem valorizado, tanto na exportação como no mercado interno, e aí o farelo ele acaba sendo mais competitivo para o setor de ração, né? Então, e daí volta a ter demanda, né? O importante não é só ser competitivo, mas o pessoal consumir o farelo para atender o segmento de ração nacional aí, né? O Zanetti pergunta para o senhor, Wlamir, todos os integrantes do complexo soja vão se beneficiar em 2022 também? A questão principal é o óleo já subiu demais, e agora o óleo não, o ambiente do óleo ele já chegou meio próximo do limite. Agora, para ele continuar firme, nós temos um fator importante: o governo americano aceitar ou não a pressão da redução da mistura do biodiesel lá. Então, e esse é um volume grande. Se o presidente Biden aí ele seguiu a campanha dele, que foi de beneficiar combustíveis renováveis e tudo, aí apoiar o etanol e o biodiesel, certamente o óleo vai seguir firme, porque nós temos falta de óleo de palma na Malásia. Outro fator importante é que a volta da produção de suínos na China ainda não chegou ao ritmo de antes da crise da peste suína. Então, eles estão hoje perto de 470, 480 milhões de suínos, e eles tinham em 2018 600 milhões e caíram para 380 milhões. Daí, o que importa isso no óleo, né? A pergunta é essa aí. Ele importa bastante porque esse foi o primeiro passo da corrida do óleo por causa da banha de porco que o chinês usa. Não foi, Wlamir? Não entendi? Foi isso? Isso, a primeira disparada foi por causa da banha de porco da China. Os chineses, antes da crise da peste suína, eles consumiam normalmente 7,5 milhões de toneladas de banha de porco por ano. E com a crise do suíno e da peste suína, a produção caiu para 5,5 milhões de toneladas. Então houve um déficit de 2 milhões de toneladas de banha de porco, fez com que o chinês fosse para o mercado de óleos vegetais, primeiramente o óleo de palma da Malásia, da Indonésia, comprasse tudo que tivesse de óleo no mercado tradicional, e aí começou a demanda dos óleos. E veio a campanha do Biden para estimular os biocombustíveis, que daí era a mistura maior do óleo, dos óleos vegetais para produzir biodiesel. E, na consequência, o ano passado também teve os furacões que pegaram a Indonésia e causaram grandes perdas na produção de óleo de palma, que é o óleo mais produzido, é o óleo de palma. E aí houve uma corrida gigantesca para o óleo de soja, né? Porque é o segundo na pauta da produção, e o óleo de soja puxou fortíssimo por causa disso, né? Começou com a banha do porco, foi com a quebra da safra do óleo de palma, disparada da demanda do óleo para biocombustíveis e automaticamente puxou tudo, né? O Wlamir, é interessante que a gente está num momento de retomada da economia global. Por mais que os efeitos não sejam completamente palpáveis, né? Porque a gente ainda vê alguns setores amargando prejuízos ali por conta da pandemia, mas a gente já vê a retomada da demanda de setores importantes e os óleos vegetais para usos industriais também estão se recuperando, né, Wlamir? Sim, sim. O óleo é muito usado na indústria, né? A indústria de tinta, a indústria de várias coisas, né? E ele vai continuar. Ele agora, com a volta da economia, provavelmente mais uns 4, 5 meses a pandemia começa a perder forças. E aí nós vamos ter um efeito estilingue, né?
momento que a economia ficou represada, então nós vamos ter uma impulsão. E isso dá para sentir que a China agora já está começando a ser a primeira na frente, aí com a expectativa de crescer na faixa de uns 8% da economia chinesa já esse ano. E isso dá para ver o Brasil também, que já se fala em acima de 5% de crescimento econômico, nós não crescíamos isso há muito tempo. Os Estados Unidos está voltando a crescer na faixa de 3, 4%, talvez mais. Os países todos voltando a crescer em ritmo acelerado e puxa a demanda, né? Puxa a demanda de commodities, principalmente, e o óleo certamente vai puxar, porque o óleo está com um quadro bastante ajustado. E até que a China recupere todo o plantel dos suínos e volte à tradição, porque o chinês vai voltar a consumir banha. Eles gostam da fritura através da gordura animal, eles têm uma tradição. Então, mas isso talvez só em 2023 eles consigam ter 600 milhões de suínos e voltar a produzir 7 milhões e meio de toneladas de banha. Só que até lá a demanda mundial de óleos aí vai continuar crescendo e isso vai ser fator positivo, né, para as cotações. E o óleo atingiu os melhores níveis em mais de 10 anos agora, esse ano. Alguma posição de Chicago foi o melhor nível histórico também, da história do óleo. Vlamir, a gente tem uma pergunta aqui que é a seguinte: quais as chances da China reduzir suas compras de soja nos próximos anos? Existe essa chance, Vlamir? Eles estão tentando uma alternativa para não reduzir as compras, para não aumentar tanto que os fornecedores não consigam atender, porque eles estavam comprando tão rápido, então um ritmo crescente que nós não conseguimos atender. Então eles saíram de 80 milhões de toneladas há 5, 6 anos e já estão comprando 100 milhões esse ano, vão comprar 105, 110 no ano que vem, e os fornecedores não estavam conseguindo atender. Por isso que o mercado mundial caiu estoque americano, caiu estoque brasileiro. E eles estão buscando alternativas. Eles estão importando mais o milho, fazendo mais etanol para extrair o DDG, para compensar a necessidade do farelo para a ração, porque sente que o mercado global talvez não consiga atender toda a demanda deles. Porque a hora que eles voltarem a terem 600 milhões de suínos, eles vão estar consumindo na faixa de 130, 135 milhões de toneladas de soja. E eles produzem 15, 16, 18, eles vão estar precisando importar 120 milhões de toneladas de soja, talvez já em 2023. E é por isso que eles estão buscando alternativa, né? Que é o DDG do milho, no processo do etanol, é alternativa para a ração, né? Eles até buscam algumas alternativas de fornecedores, né, Vlamir? Como a África, por exemplo, mas ainda está uma situação muito distante, né? Muito se fala, alguns estudos apareceram aí nos últimos dias dizendo que, de fato, a China vai continuar aumentando as suas importações, mas deve importar menos da América do Sul. Mas eles ainda precisam muito da gente, né, Vlamir? Vão continuar, né? Porque eles não têm alternativa. Na África eles conseguiram evoluir até na questão da produção do girassol, aliás, do algodão. Sim. Mas em outros locais não tem condição para produzir soja competitiva, né? Então, ou é aqui na América do Sul, é lá nos Estados Unidos, nos demais não tem condição de evoluir, eles teriam que reduzir áreas de outras culturas, que também não é interessante para esses países entrarem numa situação dessa, para produzir soja, para atender o mercado mundial da proteína, que é o farelo, né? Que o óleo tem, se você plantar mais óleo de palma, tem alternativa para óleo, tem várias culturas que dá óleo. Então, é uma oportunidade no momento que é o óleo de soja, que é o que estava na vez aí. Mas a soja, o farelo, não. No caso da proteína, a soja tem a proteína mais barata da natureza. Isso é inviável outra chegar para competir, né? Vlamir, em linhas gerais, portanto, o que a gente pode dizer é que nós temos ainda, fundamentalmente, um mercado importante e forte para soja e milho. O que a gente está vendo agora é reflexo, portanto, quero saber do senhor se faz sentido esse resumo. O que a gente tem, portanto, é um ajuste aí do mercado para começar uma safra nova americana. Já já a gente vai entender o tamanho real dessa safra, dessa oferta que chega ao mercado, porque o senhor sempre coloca, né, Vlamir? Produção é uma coisa, oferta é outra coisa, né? E mais do que isso, depois zerar o jogo para a gente começar a nossa nova safra
aqui na América do Sul também. É isso que a gente tem, mas em linhas gerais ainda são preços muito interessantes, tanto para soja quanto para milho. Em linhas gerais, é isso que a gente tem, Flamengo? É exatamente o que você comentou aí. É uma fase de ajuste. O mercado deu aquele pico de alta que nós vimos desde 2013. De 2013 até o ano passado foram uma queda. Nós saímos de $15 lá em 2013 e viemos a 8,5 no ano passado. Até 8, chegou perto de $8. Então, o fundo do poço foi ano passado. Nós tivemos um arranque muito forte aí em função das condições de saltar para 16, quase dobrou o valor da soja. O milho dobrou de valor e outras culturas também dobraram. E agora nós estamos se acomodando num degrau um pouco abaixo do que foi o pico. Então, se tiver problema na safra americana, nós vamos ficar num degrau mais perto do pico. Mas dificilmente eu acredito que vai voltar ao pico ou trabalhar acima dele sem uma situação bem grave. E qual que é a situação? Hoje eu vejo o mercado 12,5 a 14 dentro dessa janela. Tá. E aí, para nós, produtores, é excelente, né? E quando a gente fala pico, o próprio nome já diz, né, Vlamir? Atinge aquela máxima, depois ele vai se ajustar. Para ele voltar ao pico, ele tem que encontrar patamares, fundamentos e notícias e fatores muito fortes. E além de tudo isso, há uma influência muito forte do mercado financeiro entre as commodities hoje em dia, né, Vlamir? Os fundos especuladores, os fundos de investimento, eles estão sempre muito presentes nas commodities que foram e tem sido ainda um ativo interessante para esses fundos. E essa influência que eles têm ali nesse mercado também alimenta essa volatilidade e esses reajustes, né? Sim, sim, o mercado financeiro é muito forte, né? Ele pressiona, ele esticou tudo que era possível para cima, agora ele vinha esticando tudo que era possível para baixo, só que levou um susto, né? O mercado financeiro acreditava que ia cair mais, e agora veio essas condições de clima desfavorável, tudo acabou tirando um pouco o prazer dos grandes investidores que apostavam que o mercado ia abaixo de 12, e o ambiente se firmou um pouquinho, está começando a dar sinais que vai se firmar mais perto dos 13 aí nessa onda, que acaba sendo benéfico para produtor americano, é benéfico, 13, Paraguai é benéfico, argentino, brasileiro, para os produtores internacionais é favorável e para o importador também, né? No caso da China, a China comprando soja, Chicago com um prêmio que não passa de $14,5, a somatória de ambos, ele dá margem de esmagamento positiva na China. Então, se pegar soja $13 em Chicago e pagar um prêmio de 140, ele dá 14,40, ainda dá margem de esmagamento positiva na China, viável para a produção do sistema de ração deles. Se nós tivermos um prêmio, quando nós estávamos lá com Chicago a 15 e pouco, nós estávamos com um prêmio 80, 90, 100 negativo, para dar condição para o chinês ter margem de esmagamento, senão ele não compra. Vlamir, a gente ainda está mais competitivo que os americanos, certo? Hoje é muito parecido, né? Se a gente pensar a posição de agosto, já está os prêmios iguais quase. Na faixa 70, 80, ambos estão parecidos os prêmios. Mas nós estávamos bem... É natural, né? O mês de julho ainda nós estamos mais competitivos, o nosso é uns 65, 70, o deles ainda é 80, 90. Então, eu acho que ainda nós estamos mais competitivos que eles. Mas ambos estão competitivos para o chinês comprar, né? A situação, nesse momento, é boa para o comprador, né? Para o comprador é viável. Vlamir, a gente fala de um intervalo de 12,5 a 14 para a soja Chicago. Quando a gente olha para o milho B3, o senhor imagina que intervalo de preço? Eu acredito que o B3 ele tem uma base de 80, né? Abaixo de 80 não tem fôlego e muito acima de 90 também não. Ele vai chegar a 90, 92 e começar a estrangular por causa da importação que vai chegar nesses patamares aí. Principalmente o milho argentino, né? Que patamar é interessante do produtor observar quando a gente fala de milho base Porto, Vlamir? Olha, base Porto para o produtor, o milho teria que estar na faixa de R$80. Aí seria interessante para o produtor já, né? Porque hoje ele tá bem abaixo ainda, né? Acima de R$80 para o produtor, no Porto. Né? Vlamir, para deixar o senhor descansar, eu vou trazer um comentário aqui muito legal do Zanetti. Tá lembrando uma situação que realmente aconteceu esse ano. Ele diz o seguinte: boa noite, Vlamito. Já começa aí a puxação de saco, Vlamir Bradalino. Esse pessoal não sabe que eu sou presidente do seu fã-clube. Em meados de abril, o senhor foi crucificado por alguns bons dias por acreditar na baixa das cotações. Hoje ela é realidade.
Gostaria de deixar minha admiração registrada e saber que se quem te crucificou ontem te pediu desculpas hoje, mas é difícil, hein, Vlamir Brandalize? É Faz parte. difícil? É verdade, isso mesmo. Obrigado pelo comentário dele aí, do nosso amigo. Deixa eu falar, né, Vlamir? É, faz Hoje, parte, né? exato, exato. E a gente sabe, né, Vlamir, que a frustração a gente sempre tem que colocar a culpa em alguém. É natural. Então, o senhor já está calejado de receber essa responsabilidade, sabendo que não é sua, né, Vlamir? É, exatamente. A gente tenta colaborar aí com todo mundo para o pessoal Claro, caminhar num rumo mais próximo do ideal, é né? Nem lógico, sempre é lógico. o rumo é o exatamente certo, né? Mas estando no rumo certo já é o importante. Por isso que a sua live é sucesso de audiência, né, Vlamir Brandalize? É por isso. Vlamir, olha só, o senhor respondeu, acho que as perguntas todas que o senhor recebeu aqui. Eu agradeço muito pela companhia. Foi realmente um grande prazer ter o senhor aqui nesse Instagram. O senhor sabe que o senhor é um grande mentor para mim desde sempre, desde que eu comecei a atuar nesse mercado. E hoje, 11 anos depois, né, conseguir conversar com o senhor com tanta naturalidade sobre esses mercados é muito gratificante para mim. Então, eu agradeço muito de coração ter o senhor aqui, viu, Vlamir? Obrigada. Obrigado, parabéns. Amanhã tem um prêmio aí que vamos receber, né? É amanhã. Pois é, Vlamir Brandalize. Parabéns. O senhor acha que eu tenho competência para concorrer do lado do João Batista Olive ou Vlamir Brandalize? Ah, tem que ter, né? Alexander Horta, olha, eu tô lá na lanterna, Vlamir Brandalize. Ah, mas vocês estão de privilégio, vocês estão de parabéns todos aí, vocês são muito bons aí. É um privilégio ter uma parceria com vocês todos aí, e todos premiados aí, todos no topo do Pois ranking é, nacional aí. Show de bola, pois é. parabéns e boa sorte amanhã. Pena que não Obrigada, dá para fazer Vlamir. ao vivo para vocês receberem o Oscar lá, né? Mas eu vou falar para o senhor em primeira mão o que aconteceu, viu, Vlamir? Fique ligado no seu WhatsApp. Então tá jóia, até. E sucesso para vocês. Obrigada, Vlamir. Obrigada. Para o senhor também. Muito obrigada pela generosidade, viu, Vlamir? Um beijo. E o outro, tchau, tchau. Até mais. Tchau, Vlamir. Até mais. Senhoras e senhores, isto é Vlamir Brandalize, né? Esse homem, ele é, para quem não conhecia o Vlamir, o que eu acho muito difícil, para quem me acompanha aqui no Instagram, ou para quem acompanha o Notícias Agrícolas há quase 30 anos, que tem esse site de existência, sabe que o Vlamir é um profissional extremamente dedicado e o Vlamir é um profissional extremamente focado no produtor rural, né? O Vlamir tem esse perfil de falar a linguagem do produtor, de entender as particularidades de cada produtor e de fazer as suas análises focadas, ou melhor dizendo, tentando trazer sempre para a sua conversa o impacto do que acontece em Chicago para a formação dos preços aqui no Brasil. O Vlamir falou muito de soja e de milho nessa conversa, mas o Vlamir fala com maestria sobre arroz e feijão, sobre trigo, o que der na mão desse homem ele fala. Então, ele tem uma experiência de mais de 40 anos de mercado. O Vlamir conhece o campo, o Vlamir conhece as lavouras americanas, o Vlamir conhece do que está falando. Então, é essa junção, né, da experiência com a macroeconomia que precisa ser entendida e colocada sempre nas análises, como o João tem falado bastante, né, a presença dos fundos, a soja como um ativo financeiro, além dos fundamentos, essa especulação precisa ser considerada. Então, é isso tudo que o Vlamir traz para essa conversa. Que, em linhas gerais, se você está chegando agora nessa live, ela vai ficar salva no feed e amanhã vai virar notícia no site Notícias Agrícolas. Ela também vai ficar disponível lá, tá? A gente vai colocar essa live também lá no portal para que vocês possam acessar demais plataformas. E o objetivo é sempre esse, senhores. O lema, o slogan, sei lá qual é o nome mais correto, Notícias Agrícolas é: seja o porta-voz de si mesmo. O nosso papel aqui é te trazer as informações do mercado traduzidas em primeira mão, com exclusividade, muitas vezes, para que a gente possa te dar subsídio para você tomar decisões, né? Então, a sua decisão não é responsabilidade do Vlamir,
Não é responsabilidade minha, não é responsabilidade do João, não é responsabilidade do Alex ou de qualquer outro analista que esteja conosco. A responsabilidade da sua decisão é sua. E a gente tem muito orgulho de falar isso para você, porque a gente tem muito orgulho dos produtores brasileiros que estão cada vez mais profissionalizados, mais entendidos de educação financeira. E é isso, de fato, que vocês precisam fazer. Buscar educação financeira. Conheçam as ferramentas que estão disponíveis no mercado para que você tenha uma comercialização consciente. O João Batista Olive, todos os dias, 12h30, horário de Brasília, no programa Tempo e Dinheiro, tem falado muito sobre essa necessidade dos produtores estarem cada vez mais instruídos para fazerem essa comercialização consciente, se proteger das baixas, participar das altas. É isso que você tem que fazer. Porque como produtor, você já é o melhor do mundo. Então, a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa começar a ser cada vez mais eficiente quando a gente fala de comercialização. Por isso que eu tenho feito essas lives aqui, para a gente entender. O Chicago subiu 40 pontos. Tá bom, e daí? O que isso significa para mim se o dólar está abaixo de R$ 5? Então, esse tipo de informação que a gente vai cruzar e te trazer por aqui, e obviamente no Notícias Agrícolas, que é a minha casa há 11 anos, né? Que o meu papel é esse. Então, muito obrigada pela companhia, senhores, pela audiência. Como eu falei, essa live vai ficar salva para que esse conteúdo possa ser recuperado e consultado sempre que você precisar. Em linhas gerais, temos boas oportunidades para soja e milho no segundo semestre do ano. Obviamente que não vamos chegar aos picos dos preços que foram registrados ali em meados de março, né? A gente tinha milho mais de R$ 100, soja perto de R$ 200, soja chegou a bater R$ 190 base Porto. Então, a gente tem espaço para os preços encontrarem algum fôlego, mas talvez não alcancem as máximas que alcançaram no ano, tá? Outro alerta importante, fique atento às informações da previsão do tempo, porque está chegando uma bela massa de ar frio ali pelo sul do Brasil. Tem previsão de geada para toda a região sul, interior do Paraná, interior do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul pode pegar, São Paulo pode pegar, e a safrinha de milho pode sentir ainda mais. Essa questão das geadas podendo pegar a safrinha foi o que levou os preços do milho ao limite de alta na B3 nesta segunda-feira, 28 de junho. Essa informação está posta lá no Notícias Agrícolas, na nossa página inicial. Se abrir agora o noticiasagricolas.com.br, você vai ter ali o último relatório de acompanhamento de safras do USDA, embaixo, fechamentos de mercados de soja e milho. Acompanhe essas 3 notícias importantes para a gente entender como a gente vai conseguir tocar a semana, tá? A previsão dessa onda, essa massa de ar frio e essas temperaturas muito baixas, essas geadas e a possibilidade de neve, inclusive, no sul do país, ela está prevista para começar aí na madrugada dessa terça-feira, tá? Então, tira mais um cobertor ali do guarda-roupa, para, né, dando aquela aliviada no cheirinho de guardado, e vamos acompanhar se isso se confirma ou não. Fique atento, porque o milho safrinha pode sofrer com a geada, tá? Tudo em detalhes para você no Notícias Agrícolas, tá certo? Mais uma vez, obrigada pela confiança no nosso trabalho, no meu, principalmente no do Vlamir, como eu falei, é um grande cara. Obrigada pela confiança no trabalho do Notícias Agrícolas. Amanhã de manhã, senhoras e senhores, tem Bom Dia Agronegócio a partir das 8h30, pelo Instagram do Notícias, pelo YouTube do Notícias, e aí ao longo do dia a gente vai se encontrando para atualizar as informações desses mercados, tá certo? Bom descanso para você, que tenha sido uma boa segunda-feira. Terça-feira seja melhor ainda. Fechado? Até amanhã, senhoras e senhores.